bom dia. É, Pessoal, eu sou o professor Everson, vamos ter mais uma aula de técnica de vendas e varejo. É, Crianças, seguinte, primeira coisa que eu quero falar com vocês, só um momentinho, gente. Com relação à atividade de recuperação. Se amanhã fechar e tiver a mesma quantidade de pessoas que entregou, eu não vou abrir mais para poder fazerem, tá? Então, a nota que vocês receberem lá no trimestre, agora no segundo trimestre, vai a que vai ficar. Porque a gente já deu um monte de oportunidade. Tô falando. Já demos um monte de oportunidade para vocês fazerem. Deixei aberto a atividade até amanhã e até agora só 3 pessoas entregaram. Então, vai do entendimento de vocês que se você achar que não precisa fazer, então fica a critério de você não realizar. Mas a oportunidade está sendo dada, eu quero que deixar bem registrado aqui. Com relação à aula de hoje, a gente vai falar hoje sobre comunicação em vendas. Nas últimas aulas a gente falou sobre as técnicas de vendas que se utiliza dentro da área de vendas, né, e do varejo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de comunicação. Esse conteúdo já é um conteúdo que estava previsto para ser visto a partir do terceiro trimestre, mas já estou adiantando porque a gente conseguiu adiantar as avaliações de vocês. Então, essa semana agora, vou estar finalizando o fechamento das notas e acredito que até sexta-feira, no mais tardar no domingo, já consiga entregar as notas de vocês fechadas. Lembrando que segunda-feira, dia 18, tem a palestra e eu peço que não faltem, avisem os colegas daí, tá bom? Oi? É Meet, né? Infelizmente não tem como a gente estar aí pessoalmente. Se tivesse, realmente queria estar aí para conhecer vocês. É, Tá, primeiramente, comunicação em vendas. O que que é? Alguém sabe me informar o que que pode ser comunicação em vendas? Quando o vendedor está falando com o cliente, basicamente. Mais alguma coisa? Isso, muito bem. Foi quase a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. Primeiro, que é um processo de troca de informações entre vendedor e cliente. Muito bem, quem falou ali. Aí que tem um objetivo de compreender necessidades e apresentar soluções para o determinado cliente. Então, assim, se eu pego um produto que eu estou vendendo, digamos que eu estou vendendo o meu celular para alguém, e aí o meu objetivo é compreender qual que são as necessidades desse cliente da compra do meu celular e apresentar as soluções que o meu celular tem para a necessidade que ele apresenta, beleza? E também ela é baseada em clareza, empatia, e daí, como os meninos falaram ali, eu não sei quem falou, mas é basicamente baseado em persuasão. Só uma pergunta, só tem essa quantidade hoje de aluno aí na sala? O que aconteceu hoje? Ah, jogos escolares. E foram para onde? Ah, tá. Não, tudo bem. É, Conseguiram entender o que que é comunicação em vendas? Beleza. A importância da comunicação. Alguém sabe qual que é a importância da comunicação no momento do processo de vendas? Alguém sabe? Vocês falaram que era comunicação de vendas com bastante clareza. Agora quero saber, vocês sabem qual que é a importância? Tá travando? Tá. Vou repetir. A importância da comunicação. Alguém sabe qual que é a importância que a comunicação tem no processo de vendas? É.
A gente não pode simplesmente pegar uma coisa e falar de qualquer forma, né? A gente tem que analisar a situação para entender a melhor forma de comunicação para lidar com determinados clientes, né? Aí eu coloquei ali que estabelece confiança. Então, a comunicação ela é importante para gerar uma confiança no cliente e ele conseguir apresentar quais são as necessidades deles, você criar um desejo e daí, posteriormente, depois da finalização da venda, dar uma satisfação para o cliente com relação ao produto adquirido. Gera credibilidade para o vendedor e a marca. Então, assim, a comunicação em si, quando tem um bom serviço de comunicação, a gente consegue gerar uma credibilidade muito grande perante ao público-alvo, ao consumidor, certo? E facilita a negociação e o fechamento das vendas. Porque quando você consegue apresentar quais são os atributos, lembra que a gente falou que a gente tem que sempre tentar colocar os atributos do produto em primeiro lugar para poder oferecer para o cliente na hora da apresentação? Então, é isso que isso entra como uma das importâncias que tem a comunicação no processo de vendas. Aí nós temos os elementos da comunicação. Alguém lembra quais são os elementos da comunicação? Eu já falei para vocês. Tem a ver com emissor, daí depois receptor. Alguém lembra? Acho que não, né? Tá, vamos lá. Vou relembrar para vocês quais são os elementos que a gente tem dentro da comunicação. Primeiro, temos o emissor, que basicamente é quem transmite a mensagem. No caso, é o vendedor. Então, eu vou pegar, vou estar vendendo algum produto, eu vou estar transmitindo a mensagem referente ao produto, a marca ou o serviço que a gente vai estar vendendo, certo? Por que eu digo marca? Porque muitas vezes a gente vende também a marca, não só o produto. Muitas vezes a pessoa compra um produto somente porque é de determinada marca. Então, a marca é tão quão importante ao produto dentro do processo de vendas. Receptor é quem recebe a mensagem, que no caso é o cliente. Então, quando eu passo a mensagem com clareza, tentando entender o que o cliente quer através do processo de compra, por que ele está buscando o meu serviço, o meu produto para comprar, eu estou passando a mensagem para esse receptor, que no caso é o cliente, certo? Aí nós temos o canal. Aí o canal seria um meio pelo qual é utilizado para poder passar essa informação para o público-alvo, para o cliente ali no momento do processo de vendas. No caso ali, pode ser presencial, por telefone ou redes sociais. Vocês já receberam ligação dentro de alguma operadora de celular, de alguma empresa? Por exemplo, existem algumas empresas, algumas funerárias que entram em contato com a gente também, oferecendo o serviço deles. Eu sei que é meio mórbido, mas é a melhor forma deles fazerem, né? Alguém já recebeu a oferta de produtos por meio do telefone, do celular? Já, né? Quais produtos com mais frequência vocês recebem? Serviços? Operadora, que mais? Alguém aí já tem conta em banco? Já? Eu não tô vendo se estão, não. Que tem um que tá no sol, não sei se tá levantando a mão. Sim ou não? Tá. A gente também recebe muita oferta de bancos também dentro por esses canais, né? Redes sociais. Alguma rede social já te ofereceu algum serviço ou produto no momento de venda? Qual? Desculpe, qual rede? YouTube. É, e qual que era o produto que o YouTube oferecia para você dentro desse canal? Qual? Anúncios, muito bem. Mas o próprio YouTube também tem um processo que oferta um serviço dentro do canal dele, que é o YouTube Premium. Vocês já assinaram esse YouTube Premium? Não, mas eles ofertam um serviço onde você paga
para ver os vídeos sem nenhuma interrupção, sem os propagandas, sem os anúncios. Então, o próprio YouTube também é um sistema que oferece um serviço para você, certo? E por final, a gente tem a mensagem dentro do elemento da comunicação, que seria o quê? A proposta de valor. Então, você vai passar dentro, através da mensagem, quais são os atributos, quais são a qualidade que o aparelho tem dentro do seu, dentro da sua mensagem. Vai passar o valor. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês simularam ali o processo de venda, que era importante vocês também atribuírem um valor ao produto, não simplesmente passarem os atributos, montarem o processo de troca de ideia para realizar o processo de venda, mas também atribuírem o valor ao produto. Por quê? O valor ao produto é o que vai entregar a mensagem final ao cliente. E aí ele vai tomar a decisão de compra para comprar ou não esse determinado produto ou serviço que você está oferecendo. Aí nós temos alguns tipos de comunicação. Alguém sabe me informar se vocês quais são esses tipos de comunicação? Como? Tem que vir até a TV para falar, porque eu não estou ouvindo, gente. Desculpa. Tá, eu falei que existem alguns tipos de comunicação dentro do meio de vendas. Quais são esses tipos de comunicação? Alguém sabe? Sabe? Sim? Não? Não? Tá. Primeiro, a gente existe a forma de comunicação que é verbal. A verbal é quando o cliente encontra. Ah, agora melhorou. É quando o cliente encontra o produto, ele vai até o local para realizar o processo de vendas e a partir disso você consegue realizar a forma de comunicação verbal. Porque você vai estar pegando esse produto, vai estar entrando em contato com o cliente presencial ou por telefone, né? E vai estar oferecendo quais são as qualidades, os atributos desse produto, qual é a melhor forma de utilizar, como que ele se utiliza. Por exemplo, eu vou estar oferecendo uma bicicleta. Quais são os atributos principais que uma bicicleta pode ter, as qualidades principais? Alguém pode me informar? O material, por exemplo, se ela é feita de um material mais leve. Durabilidade, isso? Isso, também. O que mais? Também. A troca de marcha da bicicleta não entra como um atributo? Entra como um atributo. Então, assim, é importante você passar as qualidades que a bicicleta tem, sempre. E essas qualidades que a bicicleta tem, ela sempre vai agregar valor a esse produto. No caso, a ela, né? No caso, a bicicleta. Então, quando você utiliza a comunicação verbal para poder dirigir-se ao cliente, dizendo quais são os atributos desse produto, você consegue passar uma informação com mais clareza e mais qualidade. Inclusive, você consegue ter uma troca com esse cliente, criando até, como eu falei anteriormente, uma relação com eles, né? Aí nós temos ali a não verbal, que daí exige também uma questão da postura, da expressão facial e dos gestos. Quando um vendedor te aborda para vender algum produto e ele está com uma postura mais acanhada, tenta gaguejar no momento do processo de compra, você vê que ele não entende muito bem daquele produto, vocês compram com ele? Mesmo que vocês queiram muito aquele produto. Então, mesmo que vocês queiram muito comprar aquele produto, muitas vezes você acaba não comprando. Por quê? Porque ele não te passa o quê? No momento da compra? Confiança.
Então, a partir do momento que um vendedor não te passa confiança, no momento que ele está entregando aquele produto, você não consegue refinalizar o processo de compra. Por quê? Você não cria, você não adquire interesse. Aí o que você vai fazer? Vai procurar uma outra pessoa, concorrência. Aí também temos escrita, né, que é outro tipo de comunicação, que daí entra a questão de e-mails, mensagens, propostas comerciais. No caso de e-mails, a gente recebe diariamente os e-mails marketing, né? Eu acho que e-mail marketing é uma forma legal de você tentar divulgar o seu produto, porém não é uma forma eficaz para gerar a venda, gerar a compra do produto, porque muitas vezes muitas pessoas acabam nem olhando o e-mail para poder ver essas mensagens, porque já vão direto para quê? Para a caixa de spam. Mensagens para o celular. Esse daí, geralmente, quando o cliente já demonstra algum interesse em determinado produto e você acaba comprando. Diga, Bernardo. As redes sociais é importante. Nessa questão da mensagem, a rede social, ela entra em dois tipos de, nesses três tipos de comunicação, na verdade. Porque na verbal, quando você passa, por exemplo, se você faz um story line falando sobre algum produto e você passa essa informação para o cliente e você consegue dialogar com ele, mesmo que não presencialmente ou por telefone ou por mensagem, mas ele consegue entender o que você quer passar, entra na questão da mensagem de comunicação verbal. Aí a não verbal, na hora que você está fazendo um vídeo para rede social e está mostrando uma postura confiante, com clareza, e que demonstra cria desejo no cliente para poder comprar esse produto, também é uma forma não verbal. E aí entra a questão escrita, que você pode colocar, por exemplo, uma descrição do produto em cima da mensagem de vídeo que você está passando. Então você falou muito bem. Acho que deveria ter colocado ali, né, as redes sociais para poder, como um tipo de comunicação, mas ela já entra de qualquer forma nas três. Então é muito fácil de você poder dialogar. Essa é a facilidade que as redes sociais nos trouxeram no dia a dia, depois da sua inclusão lá com o Facebook. Na verdade, começando com o Orkut. Vocês chegaram a ter o Orkut? Alguém teve curiosidade do que era o Orkut? Você viu que eles estão voltando no Brasil, porque no Brasil fez tanto sucesso o Orkut, que, tipo, tinha música falando sobre o Orkut, tinha as comunidades. Então, assim, era uma coisa muito cringe, né? Pra essa época. Diga, Bernardo. É parecido com o quê? O headset? MSN? Ai, não escutei, não entendi. Snapchat? Não, o Orkut era um pouquinho diferente. Com o Snapchat, você é um aplicativo que você postava só foto, né? E as pessoas iam comentando. No Orkut, você conseguia colocar depoimento na foto da pessoa. Tinha uma forma de interação um pouquinho diferente. Você criava as comunidades. Por exemplo, tinha umas comunidades muito doidas na época, assim, sabe? Por exemplo, eu não gosto. Tinha uma comunidade que eu seguia eu não gosto de dias de sol. Aí você fazia parte dessa comunidade e começava a interagir com as pessoas dentro dessa comunidade. Se existisse hoje em dia o MSN, que era uma outra ferramenta que era utilizada para comunicação na mesma época do Orkut, eu acho que ele também serviria para poder, como ferramenta de venda dentro das redes sociais. E aí nós temos a questão da comunicação verbal eficaz. Como que eu posso ter uma comunicação verbal que seja eficaz? Alguém sabe me dizer? Muito bem. Vamos lá. Então, o que eu coloquei? Clareza e objetividade. Uso de linguagem adaptada ao cliente. Então, assim, é importante a gente entender o cliente, verificar qual que são, como que é o perfil desse cliente para entender qual linguagem a gente deve utilizar.
E ali eu coloquei evitar jargões técnicos desnecessários. Por exemplo, eu vou pegar o celular e vou falar, ah, ele tem tantos memória de RAM, tem não sei quanto de qualidade do não sei do que, mas eu vou estar vendendo esse celular para um senhorzinho do interior. Ele vai entender o que eu estou falando? Meninos, por acaso vocês lembram desse barulhinho aqui? Só um momentinho. Vocês lembram desse barulhinho aqui? Não? Alguém conheceu? O nome disso é o ICQ. Obrigado. Era uma plataforma, uma ferramenta que era utilizada para comunicação antigamente também. Existia, é que assim, nos primórdios da internet, gente, existiam outras formas de comunicação que não são as mesmas que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, temos o Instagram, temos o Facebook, temos o Messenger, temos o Twitter, temos várias ferramentas que a gente pode utilizar para comunicação. Nos primórdios da internet existiam outras ferramentas que hoje em dia já não existem mais. Um deles, por exemplo, é o MSN, o próprio Orkut. O Facebook tá se tornando uma dessas ferramentas que está deixando a gente, que muitas vezes está deixando de ser utilizado, né? Diga, Bernardo. Diga, não entendi. Oi? Ah, qual que é o barulhinho? O barulhinho é do ICQ, como se fosse é uma antiga rede social que era utilizada para comunicação antigamente também. Ela é anterior ao MSN, se eu não me engano. Hã? Do Facebook? Qual que é o quê? O meu Facebook? Vocês querem o meu Facebook? Só tem. Ah, não falem isso. Porque eu só utilizo o Facebook, gente. Ih, travou. Ei, conseguiram entender? Eu falei, não falem isso, porque eu só utilizo o Facebook. Eu não utilizo. Eu sou um profissional de marketing que não sou muito adepto a redes sociais. Não entendi. Tô vendo quando trava. Agora travou vocês pra mim. É a internet que tá instável aí, né? Ah, meu Deus. Tá, vocês conseguiram entender que eu falei. Eu entendi que vocês falaram que o Facebook é só pra velho, certo? Eu falei que eu tenho só o Facebook. Sou um tipo de pessoa que não utiliza outros tipos de redes sociais. Eu não sou velho, gente. Mas, ó, por exemplo, se eu for atender um determinado cliente, eu vou falar com ele com gíria, falando tipo, e aí, irmão, parceiro, colega, amigão, vou chamar ele dessas formas? Mesmo que você esteja no seu local profissional, no seu local de trabalho, você vai encontrar um conhecido. Como é que você vai falar com ele? Você vai falar assim com ele no seu local de trabalho? Isso, mas esse é um meio informal, certo? Você acaba entrando para a informalidade por causa da proximidade que vocês têm. Porque a gente tem que lembrar que criar vínculo e relacionamento com o cliente é um vínculo e relacionamento formal, que é um vínculo e relacionamento profissional. É diferente de um vínculo e relacionamento informal, que é mais familiar ou social. Lembra que a gente falou lá
sobre nas relações interpessoais, sobre os tipos de vínculos que existem, de relacionamentos que existem, que tem o social, profissional e qual mais? Familiar. E aí, assim, existem esses três tipos de diferenças de vínculos, de relacionamento, que a gente vai utilizar para poder lidar com as questões do dia a dia. Então, quando a gente está no nosso meio profissional, mesmo que seja a pessoa mais próxima do mundo, você nunca vai tratar ela de uma forma mais informal. É sempre no pessoal. E isso acaba trazendo o quê? A admiração daquela pessoa que está ali, sabe? Porque ela vai conhecer e falar, nossa, ela é tão próxima de mim, mas no momento que ele está trabalhando, ela é tão séria, né? Ela é tão profissional. Isso te traz o quê? Traz o quê? Respeito. O que mais? Confiança. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo captar aí? Beleza. Então, daí eu coloquei ali com relação aos jargões técnicos, né? Que olha aí, já ia falar um jargão, já ia falar um meio que um palavrão. Mas é difícil você utilizar esses termos técnicos não desnecessários com uma pessoa que é do interior, por exemplo. Então, assim, a gente tem que analisar o perfil do cliente e tentar facilitar no momento que você estiver vendendo o produto, facilitar a forma de como vai falar, mas também evitar falar gírias, falar de uma forma mais informal, porque aquele cliente ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir um cliente, não um amigo seu. Entendeu? Independente do vínculo que você crie com ele. Aí no caso da comunicação verbal, nós temos o contato visual, expressão corporal aberta, né? E postura profissional. Então, era o que eu estava falando anteriormente para você. Você não vai chegar para uma pessoa de cabeça baixa e tentar falar a respeito do seu produto. Isso não vai dar certo, você não vai conseguir vender. Da mesma coisa com a questão da expressão corporal. Você tem que ter com uma expressão aberta, com o peito para fora. Vocês já ouviram falar da expressão do peito de pombo? Isso aí. Quando você empina o peito, demonstra confiança. Postura profissional e confiante. É aquilo que eu estou te falando. Independente de se ele é seu amigo, seu sobrinho, seu primo, seu avô, sua tia, seu tio, você está no seu meio profissional. Então, tem que ter uma postura confiante, porém profissional. Saber como falar com essa pessoa sem levar para uma forma informal. É sempre na formalidade, certo? Quando você estiver no meio que não é informal, daí é diferente. Que não é formal, né? Aí é completamente diferente. Daí você vai tratar como você trata ela no dia a dia. Aí, lembra que eu falei sobre escutativa dentro da área de vendas para vocês? A gente vai falar muito sobre isso até o fim do ano. O porquê que a escutativa é tão importante? Alguém pode me dizer? Oi? Para entender o cliente. O que mais? Isso. Em que momento, durante o período de escutativa, eu deixo eu interrompo o cliente a todo momento, eu faço, ou deixo ele falar, para entender qual que é a necessidade dele, qual que é o problema dele para levar uma solução. Uhum. Isso aí, é bem isso mesmo, Bernardo. Eu coloquei aqui na questão da escutativa. Ouvir com atenção, sem interromper. Lembra que eu falei quando a gente tem... Desculpa. Quando a gente tem um cliente e eles vêm até nós, eu dou um exemplo sempre assim do salão de beleza, do barbearia, que você senta na cadeira do barbeiro ou do cabeleireiro, você acha que ele é um psicólogo para você.
Porque você vai contar, às vezes, a sua vida toda em cima daquela cadeira até ele terminar de cortar o seu cabelo. Isso aí é um exemplo claro de escutativa. Porque ele vai estar ouvindo o que você está falando, vai te deixar desabafar, permitir o que você tem interesse, e ele já está fornecendo o serviço dele. Quem aí acha que o seu barbeiro é seu melhor amigo lá na hora que você está cortando o cabelo? Olha aí, ó. É automático, é mágico. Ah, como que é o nome dela? Yasmin? Yasmin, quando você vai no salão com o seu cabeleireiro ou sua cabeleireira, você senta lá na cadeira para poder fazer o cabelo. Para cortar o cabelo, ou fazer uma escova, vai depender. Tingir, não sei. Você senta lá. No momento que você senta lá na cadeira, você não parece que é automático, que você começa a olhar para ele e conversar enquanto ele está fazendo o serviço dele e começa a desabafar? Exatamente. Então, é assim que a gente deve agir. Tentar ter empatia de escutar o que o cliente está falando, para depois entender qual que é a necessidade dele e oferecer o produto que a gente. Oferecer a solução. Diga, Bernardo, ele está dormindo, né? Travou de novo, gente. Mas eu vi que tem um dormindo lá atrás, né? Quem que é? Ah, e o outro que está se escondendo ali no sol. Eu ia falar nas sombras. Ah, então tá. Daqui a pouco já chamo vocês para participar da aula aí também. Aí fazer perguntas para aprofundar a conversa. É importante, às vezes, você tentar entender ali o que o cliente está querendo passar para você. E através desse entendimento, a gente vai repetir as palavras com pontos chaves para confirmar o entendimento. Não é simplesmente um aham, sei, ah, legal. Não. Tenta entender o que ele está falando e daí fala assim, nossa, como é que aconteceu isso? Quando foi que você viu que isso ia acontecer? Entendeu? Isso vai demonstrar que você está dentro da conversa e que está demonstrando interesse no que o cliente está falando. E quando eu falo de empatia no atendimento, alguém sabe o que é empatia? Eu já falei para vocês, tanto em relações interpessoais quanto aqui em técnicas de vendas. E aí, o que é empatia? O que é empatia? Pensar no próximo. Quando a empatia é basicamente você se colocar no lugar do cliente, né? Ou no lugar de outra pessoa. Uma funerária, quando ela vai fazer o atendimento de um cliente para poder comprar um caixão, como é que ele vai atender esse cliente? Com- Isso, ele vai tentar confortar aquela família que está indo comprar aquele produto que ele está vendendo, vai se colocar no lugar daquele cliente, porque realmente, hoje, na nossa vida, todo mundo pode passar por um processo de luto e um processo de perda. Então, isso vai acontecer com todo mundo. Então, você se colocar no lugar daquela pessoa e tentar entender o que está acontecendo ali, para poder oferecer o melhor produto, porque às vezes a pessoa não vai estar em condições de comprar passar as informações necessárias. Então, quando você coloca a empatia no atendimento, colocando-se no lugar do cliente, reconhecendo suas necessidades e suas emoções e criando uma conexão emocional, acaba gerando o quê? Uma fidelização do cliente. Claro, ninguém quer se fidelizar com uma empresa de uma funerária, mas por exemplo, uma empresa que vende plano funerário, é importante ter essa fidelização, é importante ter esse cliente. E é importante você pagar, né? Porque a gente sabe os custos que são, por exemplo, para poder enterrar uma pessoa. Tá meio mórbido, mas é a melhor forma de você falar o que é empatia, gente. Comunicação persuasiva. Aí aqui a gente tem uso de argumentos claros, né? Uso de argumentos claros.
e benefícios concretos, uma prova social, que são depoimentos, cases de sucesso e técnicas de storytelling. Lembra que eu falei com relação às redes sociais? Então, aqui a gente pode utilizar bem essa questão das redes sociais. Quando a gente for gravar algum vídeo, e a gente vai fazer uma atividade assim, vocês vão gravar algum vídeo de técnica de vendas dentro da rede social, aí vocês vão fazer isso aí. Vocês vão fazer uma prova de, por exemplo, eu estou pensando seriamente em vocês fazerem um vídeo, por exemplo, dando um depoimento de algum produto que vocês compraram. Se vocês se sentiram satisfeitos ou não satisfeitos. E aí fazer isso através de uma storytelling, que é da técnica de vídeos curtos. Oi. Eu ainda não sei porque eu vou corrigir essa semana. É que eu tô com prova de 6, 7 escolas para corrigir. Infelizmente não tenho só vocês para dar aula. Já, atualmente só tô com dando aulas online, mas o ano passado eu estava dando físico também. Continuando. Aí aqui, comunicação digital em vendas. Então, dentro da comunicação, dessa parte das vendas dentro da comunicação, a gente pode utilizar o uso de WhatsApp, e-mail e redes sociais, que foi o que eu falei com relação às redes sociais, né? Uma linguagem clara e rápida. Por que que o WhatsApp é bem importante, às vezes, no momento da venda, de um processo de venda, quando você vai descrever o seu produto para o cliente, quando é numa venda digital? Porque ele é muito rápido, você consegue digitar e passar as informações de forma automática e instantânea. Mas qual que é o problema, por exemplo, se eu demorar em responder um cliente? Exatamente. Eu vou pensar da seguinte forma: poxa, eu estou entrando em contato, perguntando sobre o produto dele, e ele está me demorando a responder, eu vou procurar outra pessoa que me responda mais rápido. Exatamente, não quer vender. E aí, e também essa questão, existe uma questão da padronização de mensagens comerciais. Você sabe o que é isso? Travou de novo. Voltou? Travou de volta. Pode falar novamente, Bernardo, que travou aqui. Bernardo, pode falar novamente, porque travou a mensagem. Travou, ó. Foi bem isso que você fez, aconteceu agora. Você estava falando, passando um processo de mensagem e começou a falar, boa tarde, travou. Aí falou outra coisa, travou. É isso que não seria uma padronização ideal de mensagens. Mas a padronização que eu estava falando não é somente a linguagem que você vai utilizar na comunicação com o cliente. A padronização de mensagens comerciais é a mesma mensagem em diversas plataformas. Por exemplo, no uso do e-mail, no uso das redes sociais e no uso do WhatsApp. Entenderam? Beleza. Tá quase acabando, gente. Barreiras da comunicação. Falta 3 minutos, né? Falta de atenção, ruídos na mensagem, diferenças culturais ou de linguagem. O que seria diferenças culturais? Por exemplo, a conversa de uma pessoa que é um atendente lá no Nordeste com uma pessoa que mora aqui no Sul, ou vice-versa. Então, você não utilizar linguagens próprias da sua localização, porque às vezes a pessoa não pode estar entendendo. Beleza? Tá. E daí superando as barreiras, que é adaptar a mensagem, então você saber como se transmitir a mensagem para o cliente, usar feedbacks para confirmar o entendimento. E qual que é a importância das relações interpessoais dentro disso? Melhorar as habilidades de comunicação. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, é o último slide agora, e aí a atividade referente a essa aula, eu vou deixar postada lá no Class para vocês, tá? Essa atividade é uma atividade para vocês fazerem no caderno, não vai estar valendo nota, mas é para praticar ela, tá? E eu vou estar cobrando daí na próxima aula dos 5 que estão aí para poder a gente passar para os outros alunos como que foi essa aula, tá bom?
E a última parte, que é a comunicação e fechamento de vendas, que é resumir os benefícios da solução, responder objeções com segurança e utilizar gatilhos de urgência e exclusividade. Beleza? Conseguiram entender essa questão da comunicação em vendas? Sim, professor. Pode fazer qualquer pergunta sobre matéria que você está. Orra, aí sim, hein? Muito bem. Pessoal, boa semana para vocês, até quinta-feira. E não esqueçam, gente, quem não fez a prova de recuperação, entre lá no Class, faça e responda as perguntas. É rapidão para fazer, beleza? Beleza, professor. Obrigado. Tchau, até quinta.